Sejam todos bem-vindos. Estamos novamente com George Beebe, diretor de Grande Estratégia do Quincy Institute e também ex-diretor de análise da Rússia na CIA. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Queria discutir a aparente nova abordagem do Trump em relação à Rússia. Mas antes, quero te perguntar como fazer sentido da presidência do Trump como um todo, porque há uma tendência de focar excessivamente em líderes específicos na política internacional. Isso é especialmente verdadeiro com o Trump, já que ele atrai muita atenção, de forma deliberada. Mas, na sua opinião, quanto da política externa dos Estados Unidos hoje é apenas sobre o Trump? E quanto disso é a necessidade de, digamos, se ajustar a novas realidades que representam uma grande mudança no poder global? Então, devemos ver o Trump como um sintoma ou como uma causa? Acho que essa é uma questão muito importante para os europeus, porque parece que a estratégia deles é simplesmente esperar o Trump passar. Certo. Bem, eu acho que Trump é tanto um sintoma quanto uma causa. A realidade é que existem grandes mudanças estruturais no mundo que vão levar qualquer presidência americana na direção de uma nova abordagem de política externa. A verdade é que o momento unipolar já acabou há muito tempo. Aquele período em que os Estados Unidos não tinham rivais no mundo e podiam basicamente dizer aos outros países o que eles tinham que fazer. Os desequilíbrios de poder eram tais que os outros podiam reclamar, mas, no fim das contas, não tinham escolha a não ser obedecer. Não estamos mais nessa situação. A distribuição de poder no mundo mudou, e agora temos um concorrente à altura na China. E ao contrário da União Soviética, que era uma potência militar equivalente, mas economicamente não tinha como competir com os Estados Unidos, a China é uma potência econômica. Ela está se tornando cada vez mais uma potência tecnológica e está profundamente integrada à economia mundial, de maneiras que a União Soviética nunca esteve e nunca quis estar. Só essa realidade já significa que os Estados Unidos precisam fazer alguns ajustes em sua política externa, repriorizar onde estão focando no mundo. Mas, além disso, não é apenas a ascensão da China que está mudando as coisas. O mundo está se tornando cada vez mais multipolar, e com isso quero dizer que existem potências regionais, potências médias. Cada vez mais, potências médias estão surgindo, potências regionais que não são rivais diretas dos Estados Unidos, mas que certamente agora têm a capacidade, quando se trata de seus interesses vitais em partes do mundo próximas a elas, de dizer não. Elas podem dizer aos Estados Unidos: quer saber? Não vamos fazer o que vocês estão nos mandando fazer, e temos a capacidade de resistir ao que estão tentando nos impor. Essas são realidades com as quais qualquer presidente americano teria que lidar. Isso tem grandes implicações para nosso relacionamento com a Europa e com a Rússia. Implicações que a Europa vai ter que levar em conta, esteja Trump no poder ou não, na minha opinião. Além disso, há mudanças internas nos Estados Unidos. Estamos em uma situação em que temos 36 trilhões de dólares em dívida. Você não pode continuar acumulando esse tipo de dívida por décadas a fio. Eventualmente, seus credores vão dizer: espere um minuto, estamos preocupados se vocês vão conseguir nos pagar de volta. Isso, por sua vez, significa que os Estados Unidos precisam estar atentos para não prometerem e se comprometerem demais no mundo. Precisamos ter uma política externa mais modesta, porque nossos recursos estão cada vez mais limitados. E, novamente, isso é algo que vai ser uma realidade, independentemente de Donald Trump estar no cargo ou não. Trump é uma personalidade marcante. Ele tem seu próprio estilo único, que certamente afeta como os Estados Unidos conduzem sua política externa. Mas, estrategicamente, acredito que a direção que estamos tomando é realmente impulsionada por essas mudanças estruturais no mundo e dentro dos próprios Estados Unidos.
Então, sob essa perspectiva, as políticas iniciais de Trump em relação à Rússia pareciam fazer sentido. Ou seja, como você disse, em um mundo multipolar, os Estados Unidos precisam estabelecer prioridades. Já se sobrecarregaram nas últimas décadas. Acho que um relacionamento funcional com a Rússia ajudaria a criar um equilíbrio de poder mais estável, pelo menos um que não seja organizado contra os Estados Unidos. Mas agora vemos uma mudança, pelo menos é o que parece na retórica, com Trump dizendo que está irritado com Putin e há ameaças de mais sanções, ameaças de envio de armas. O que você acha dessa mudança? Ele está ouvindo pessoas diferentes ou é a escalada dos combates? Como você está interpretando a situação? How are you reading the situation? Bem, acho que isso decorre da frustração pelo fato de os Estados Unidos não terem conseguido garantir um cessar-fogo incondicional de qualquer tipo ou duração entre a Rússia e a Ucrânia. E esse desejo por um cessar-fogo, como primeiro passo em um processo de paz, na minha opinião, é realmente impulsionado pelo próprio anúncio de Trump, como candidato, de que ele iria acabar com essa guerra em um dia. Ele disse isso várias e várias vezes. E isso, por sua vez, impôs pressão sobre o próprio Trump e sobre sua administração para cumprir essa promessa. Agora, como fazer isso? É bastante difícil montar um tratado de paz completo, que envolve inúmeras questões técnicas e muitos compromissos dolorosos que exigirão muitos meses, se não anos, para serem concluídos. Você realmente não pode fazer isso em um dia. Então, o que pode ser feito? E acho que isso direcionou o foco para um cessar-fogo. Pelo menos podemos fazer com que os dois lados parem de atirar um no outro. Depois podemos falar sobre o longo processo de negociação de um tratado de paz e todas as suas várias dimensões. E isso não funcionou. E acho que Trump tem ficado bastante frustrado com isso. Agora parecia que os ucranianos, inicialmente, estavam resistindo a um cessar-fogo. E acho que parte disso era a crença de Zelensky de que ele poderia passar por cima de Trump. Da mesma forma que fez com o ex-presidente Joe Biden, quando Biden disse, sabe, olha, não queremos fornecer a você F-16 ou tanques Abrams, e assim por diante. Zelensky normalmente recorreria ao Congresso e à mídia com uma campanha de diplomacia pública orquestrada. Isso, por sua vez, colocaria pressão sobre a Casa Branca. E Biden cedia de forma bastante consistente, repetidas vezes. E acho que Zelensky provavelmente achou que poderia fazer o mesmo com Trump. Vimos isso acontecer naquela famosa reunião no Salão Oval entre Zelensky, Trump e o vice-presidente Pence. Isso realmente saiu pela culatra para ele. Depois disso, acho que os ucranianos ficaram muito mais receptivos à ideia de cessar-fogo e o foco se voltou para a Rússia. Agora a Rússia basicamente disse que não está interessada em um cessar-fogo incondicional. A razão pela qual a Rússia não está interessada em um cessar-fogo incondicional é que isso representa a vantagem que eles têm na mesa de negociações para garantir o que consideram seus interesses centrais nesta guerra. Eles não vão abrir mão do ímpeto que têm no campo de batalha, e o ímpeto está cada vez mais favorável à Rússia nesta guerra, sem a garantia de que seus interesses centrais de segurança serão atendidos. Portanto, isso é um grande obstáculo para um cessar-fogo precoce. Acho que a equipe do Trump está frustrada. Eles tentaram oferecer incentivos para que os russos concordassem com o cessar-fogo, e os russos simplesmente disseram sim, não vamos fazer isso. Precisamos garantir que vamos alcançar nossos objetivos centrais nesta guerra. E vamos fazer isso ou na mesa de negociações, ou no campo de batalha. E essa é uma realidade que a Casa Branca de Trump agora precisa enfrentar. Eles estão tentando descobrir, bem, o que fazemos. A primeira reação foi, precisamos aumentar a pressão sobre os russos. Vamos intensificar o apoio militar à Ucrânia. Vamos acenar com a possibilidade dessas tarifas secundárias devastadoras
para os países que compram energia russa. E vamos torcer para que isso faça os russos caírem na real e fiquem mais dispostos a concordar com esse cessar-fogo incondicional. Sinceramente, não acho que isso vá funcionar. Acho que existe um caminho para um acordo, mas não vai ser por meio de negociações. Um cessar-fogo é o primeiro passo. Não, eu concordo totalmente. E é por isso que fiquei um pouco curioso. Como acabamos com um cessar-fogo incondicional de 30 dias sem um acordo político? Porque no início da presidência do Trump, tínhamos Hegseth efetivamente, aparentemente, concordando com os termos russos, que eram restaurar a neutralidade da Ucrânia e aceitar algumas concessões territoriais. Então, se havia algum acordo ali, parecia que as questões menores poderiam ser resolvidas. Mas, como você disse, o que a Rússia está pedindo é algo difícil de aceitar. Ela está pedindo tanto a restauração da neutralidade quanto concessões territoriais. Se fosse haver um cessar-fogo de 30 dias, por que pelo menos os europeus, ou até mesmo os ucranianos, concordariam com isso? Os europeus ainda estão discutindo a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia caso haja um cessar-fogo de 30 dias. Então, o único motivo para aceitarem as condições russas seria porque a Rússia está avançando. Isso não faz muito sentido. E também, se Trump quisesse aproximar as partes, considerando que os russos veem isso como uma guerra existencial, eles não podem se mover, mas também não precisam, como você disse, já que a vantagem continua aumentando cada vez mais para o lado deles. Mas, ao fazer isso, Trump não estaria tirando a pressão dos ucranianos e europeus ao, na prática, seguir as políticas de Biden, no sentido de apenas aumentar a pressão sobre a Rússia e buscar concessões de Moscou. Bem, acho que parte do motivo pelo qual estamos na situação em que estamos é porque não há consenso dentro do governo Trump sobre como conceber essa guerra. Quais são as dinâmicas em jogo aqui? Há aqueles que veem isso principalmente como uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia por território, pelo tratamento das minorias linguísticas e culturais da Ucrânia. Esse tipo de questão bilateral. Sim, se a Ucrânia é ou não membro da OTAN é uma questão, mas, na verdade, trata-se de território e de onde a fronteira entre a Ucrânia e a Rússia será traçada. E quando você enxerga a guerra dessa forma, acho que isso gera o desejo de pressionar Ucrânia e Rússia a negociarem entre si e a fazerem concessões mútuas. E há muito disso na abordagem do governo Trump. Esta realmente não é uma guerra dos strengths. Não é a guerra de Trump. É entre a Ucrânia e a Rússia. E eles simplesmente têm que lutar ou, no final, chegar a um entendimento sobre como a guerra será resolvida. Acho que isso é, na verdade, uma simplificação excessiva do que está acontecendo. Sim, há aspectos bilaterais nessa guerra. Sim, aspectos territoriais nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas esses estão inseridos em um conflito geopolítico maior que já acontece há muito mais tempo do que a invasão russa e que tem a ver com como será a arquitetura de segurança da Europa. Qual é o papel da Rússia nisso? Qual é o lugar da Ucrânia nisso? Se a Ucrânia vai ou não ser membro da aliança da OTAN, ou de outra forma, um parceiro militar dos Estados Unidos, que hospeda instalações militares dos Estados Unidos ou europeias em seu território? Essas são questões que os russos têm dito consistentemente que são ameaças existenciais para a Rússia. Agora, você pode concordar ou não se os russos estão exagerando ao considerar isso uma ameaça potencial à sua segurança, mas acho que o fato é que é assim que eles veem a situação. Eles disseram repetidamente que iriam à guerra para evitar que isso acontecesse. Não acho que o Ocidente tenha levado esses avisos a sério por muitos anos, mas agora levou. E se você quiser resolver essa guerra, precisa abordar a questão central de saber se a Ucrânia fará parte da aliança militar da OTAN
e se vai abrigar forças militares dos Estados ou da Europa em seu território. Agora, se você acreditar nas reportagens da imprensa, a administração Trump, em abril, entregou aos russos uma proposta de acordo que realmente se concentrou em oferecer concessões territoriais aos russos, reconhecer formalmente a Crimeia como parte da Federação Russa, reconhecer de fato as posses militares russas na região de Donbass como russas, mesmo que não reconhecêssemos legalmente que faziam parte da Federação Russa, aliviar as sanções econômicas e prometer que a Ucrânia não seria membro da aliança da OTAN. Agora, acho que todas essas coisas seriam atraentes para a Rússia. Now, all of those things would have been attractive to Russia, I think. But there was another provision in this. Mas havia outra disposição nesse suposto rascunho que previa forças de paz, incluindo forças de paz europeias, em território ucraniano. E para mim, isso é uma enorme linha vermelha para os russos. Eles disseram consistentemente que isso não é aceitável. Portanto, incluir isso nessa proposta de rascunho, na minha opinião, basicamente condenou sua aceitação pelos russos. E acho que isso reflete um mal-entendido dentro do governo Trump sobre o que realmente é essa guerra, como ela começou e como se pode sair dela. Você não vai sair dessa guerra simplesmente dizendo aos russos: "Ei, que tal se reconhecermos o território ucraniano como parte da Rússia? Então podemos dar incentivos econômicos para vocês concordarem. E aí todos voltamos para casa e essa guerra pode acabar." Acho que os russos não vão encerrar essa guerra até terem garantias absolutamente sólidas de que a Ucrânia não fará parte da OTAN e não abrigará forças militares ocidentais. Esses são pontos fundamentais. E pelo que posso perceber, não buscamos realmente isso nessas negociações. Isso não tem sido o foco principal. Sinalizamos que estamos dispostos a concordar com parte disso, mas não indicamos que estamos prontos para concordar com tudo. E também não pedimos aos russos, acredito, uma concessão recíproca absolutamente essencial da parte deles. Não podemos simplesmente ceder isso. Também precisamos garantir algo em troca. We also have to secure something in return, and I think the thing that we have to ask in return is that. E eu acho que o que precisamos pedir em troca é que a Rússia aceite a possibilidade de que a Ucrânia um dia faça parte da União Europeia, que isso não seja algo ao qual eles se oponham. Para mim, essa é a única maneira de a Ucrânia realmente considerar o retorno de milhões de refugiados que fugiram dos combates. A única forma de realmente vislumbrarmos a reconstrução econômica da Ucrânia. E a única maneira de os ucranianos, acredito, perceberem que todo o sacrifício, destruição e morte que suportaram realmente conquistou algo para a Ucrânia, garantiu algo que eles desejam. E esse é um futuro, pelo menos um futuro político e econômico, ancorado no Ocidente. Os russos, no passado, disseram que estariam dispostos a apoiar isso. Mas eu acho que se quisermos avançar nessas negociações, precisamos definir isso claramente. A administração Trump precisa tornar esse compromisso geopolítico fundamental um ponto central da negociação, colocar isso em um acordo quadro vinculativo. Isso, na minha opinião, seria uma conquista significativa. Permitiria negociações sobre um cessar-fogo. Isso permitiria um roteiro para a paz, um tratado de paz e todas as outras negociações que acontecerão que precisarão isso. Sim, eu vi uma entrevista com o Tucker Carlson. Ele estava argumentando que, bem, temos que aceitar que a guerra foi perdida. Mas ele também estava dizendo que a Rússia venceu a guerra e perguntou como. E bem, eles queriam o território e conseguiram o território. Esse era o argumento. Mas parece que as pessoas perdem de vista a disputa territorial, que isso é em grande parte um sintoma, não a origem do conflito. Novamente, o Acordo de Minsk não tinha concessões territoriais. Tiveram evitar expansão. Acho que esse é um ponto importante. O Acordo de Minsk não incluía concessões territoriais, porque os russos não queriam essas concessões territoriais. Por quê?
Eles queriam que o Donbass continuasse fazendo parte da Ucrânia. Por quê? Porque o Donbass não queria ver o restante da Ucrânia na OTAN. Os russos viam a permanência contínua dessas repúblicas separatistas do Donbass na Ucrânia como uma das garantias de que poderiam contar para que a Ucrânia não entrasse na aliança da OTAN, de que haveria oposição política a isso dentro da própria Ucrânia. E havia pressão política na Rússia para reconhecer a independência ou até mesmo anexar as repúblicas separatistas na Ucrânia. Putin resistiu a isso por anos, o que para mim é um ponto revelador. Isso me diz que o território não é realmente o que está motivando os russos nisso. É a possibilidade de que a Ucrânia possa representar uma ameaça militar estratégica para a Rússia. E é isso que está motivando essa situação. E é muito importante reconhecer isso. That is what's driving this, and that's very important to recognize. Yeah, well, I heard former president. Bem, ouvi o ex-presidente Medvedev argumentando agora que eles também não estão tão satisfeitos com a possibilidade de a Ucrânia entrar na UE. E a justificativa é que a UE se tornou muito geopolítica. Ele volta ao problema com a OTAN, dizendo que não se trata apenas de estar ou não na OTAN, mas que a Ucrânia poderia se tornar um membro de fato se tropas ocidentais suficientes se estabelecessem em território ucraniano. Mas concordo que precisa haver algo indo na outra direção, não apenas para salvar as aparências, mas também para garantir que um lado não fique com tudo. Yeah, not just let one side get everything. Isso mesmo. E eu acho que a postura russa em relação à adesão da Ucrânia à UE tem mudado. Eles têm observado o que está acontecendo dentro da própria UE e estão preocupados com duas tendências. Uma é que a UE está se militarizando cada vez mais como entidade. Ela não é mais apenas uma entidade econômica e política, está se tornando um ator de segurança por si só. Isso certamente é algo que preocupa os russos, mas também há uma enorme hostilidade em relação à Rússia. Se você olhar para Kaja Kallas como a principal responsável pela política externa da UE, não é alguém que vá fazer os russos se sentirem particularmente à vontade para lidar com a UE daqui para frente. Portanto, não será uma negociação fácil com os russos para chegar a um acordo que troque a neutralidade militar da Ucrânia pela aceitação russa da adesão da Ucrânia à UE. Isso não significa que seja impossível. Existem formas de negociar essas questões. Há membros da UE que possuem condições específicas às quais aderem em relação à segurança e atividades militares na União Europeia. Áustria e Irlanda são dois exemplos notáveis. Isso, para mim, indica que há um caminho viável para negociações aqui. Não fácil, mas plausível. Os russos costumavam considerar a OTAN como o Oeste ruim, a União Europeia como o Oeste bom e os europeus como uma espécie de equilíbrio para a América mais agressiva e militarista. Mas atualmente, isso mudou um pouco, e os europeus parecem estar muito mais agressivos do que os americanos, especialmente na visão deles sobre a Alemanha. Isso realmente mudou de forma dramática, ao que parece, dentro da Rússia. Mas, considerando que há apenas alguns meses tivemos aquele grande fiasco no Salão Oval, você vê Trump também pressionando o outro lado, o lado ucraniano? Porque há alguns relatos do Seymour Hersh em que ele argumenta, com base em suas fontes, que Washington gostaria de substituir Zelensky, possivelmente por Zaluzhny. Você percebeu algum movimento de pressão desse lado também? Porque não parece que Zelensky consiga atender a nenhuma das exigências russas. Bem, eu não sei. Sou cético em relação aos relatos de que o governo Trump decidiu que Zelensky precisa sair. Acho que houve uma mudança na percepção sobre qual é a origem do problema nas negociações para acabar com a guerra. Inicialmente, havia muita insatisfação com a posição ucraniana, mas os ucranianos realmente avançaram nesse sentido. Agora, eles se manifestaram claramente a favor de um cessar-fogo incondicional. E acho que a percepção é de que a Rússia é realmente o obstáculo. Agora, será que a Ucrânia conseguiria cumprir algumas das exigências essenciais dos russos?
Ou seja, será que eles concordariam em mudar sua Constituição de volta ao que era antes, afirmando a neutralidade militar da Ucrânia? Isso é, em parte, uma questão da política interna ucraniana, e não tenho certeza se alguém sabe a resposta para isso. Mas, se realmente chegar a esse ponto, e se essa for uma questão que de fato impede um acordo, eu imagino que os Estados Unidos exerceriam uma pressão considerável sobre os ucranianos para que aceitassem esse tipo de mudança. E nós realmente temos uma boa dose de influência sobre os ucranianos. Muito mais influência do que temos sobre os russos, eu acho. Então duvido que o foco da pressão neste momento esteja sobre a Ucrânia. Acho que, no momento, o foco da pressão americana está direcionado à Rússia, naquilo que considero uma esperança vã de que possamos forçá-la a aceitar um cessar-fogo incondicional. Acho que isso simplesmente não vai funcionar. Os russos basicamente vão reagir dizendo: desculpe, mas não vamos concordar. Nós não achamos que sua ameaça de sanções secundárias contra a China, a Índia e outros seja realista. E vamos ver como vocês se sentem depois que tivermos ainda mais avanços no campo de batalha. Agora, infelizmente, acho que os russos podem estar calculando mal. Acho que a esperança deles é conseguir o que eu chamaria de um cenário semelhante ao da Geórgia em 2008, em que eles basicamente vencem no campo de batalha e o Ocidente diz: ok, que pena, mas ainda queremos um recomeço com a Rússia. Queremos melhorar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia, entre a Europa e a Rússia. E eu realmente não acho que isso esteja nos planos. Acho que, a menos que haja um acordo real para o fim da guerra na Ucrânia, a porta para melhorias reais entre a Rússia e os Estados Unidos, bilateralmente, estará quase totalmente fechada. Mas como isso está causando pressão nos Estados Unidos? Há certa insatisfação em relação às políticas, não só sobre a Ucrânia, mas também vemos o Oriente Médio, os arquivos Epstein. Parece que há algumas fissuras na base do Trump, digamos assim, já que ele chamou todas essas políticas que agora está adotando de políticas do Biden. Ele continua garantindo a todos que não é a guerra dele, mas à medida que vai ficando cada vez mais parecido com a guerra dele. E bem, deixando tudo isso de lado, ele ainda é o presidente do mesmo país. Mas você acha que isso está causando algum problema internamente? Ou é? Acho que o presidente Trump está tentando manter unido um partido republicano que por si só está dividido em várias frentes, mas especialmente em relação à política externa. Acho que uma grande parte do partido ainda quer acreditar que estamos nos anos 2000, que ainda vivemos em um momento unipolar. Os Estados Unidos podem basicamente ditar a outros países o que eles podem ou não podem fazer. E não precisamos realmente priorizar. Não temos recursos e capacidades limitados. Podemos enfrentar russos, iranianos, norte-coreanos e chineses, todos aliados, e ainda assim sair vitoriosos. Não há necessidade de fazer qualquer tipo de concessão ou estabelecer prioridades em relação a tudo isso. E acho que a realidade é que isso simplesmente não é mais possível. Oposto a esse grupo dentro do partido, há outro que eu classificaria como realistas, ou defensores da contenção, ou priorizadores. Eles são conhecidos por vários nomes, e há nuances entre eles, mas essencialmente partem do princípio de que os Estados Unidos têm capacidades limitadas, e por isso precisamos priorizar nossos interesses no mundo. Não podemos ter ambições ilimitadas com capacidades limitadas. É preciso haver um equilíbrio aí. Então, como fazer isso? Parte disso, acredito, significa que é necessário ter uma relação mais pragmática com a Rússia. Uma relação que não leve Rússia e China a cooperarem contra os Estados Unidos e o Ocidente em questões de segurança em um grau muito maior do que fariam de outra forma. A two-front
Você não entra numa luta em duas frentes com grandes potências em um mundo multipolar. Isso não vai acabar bem. E eu acho que neste momento há um número significativo de republicanos que se enquadram nesse campo realista e que estão dizendo: espere um minuto, isso não está indo bem. Nossos esforços, estrategicamente, para encontrar uma saída do beco sem saída em que nos metemos, não estão funcionando. Precisamos buscar um acordo na Ucrânia de maneiras que sejam realistas e viáveis. Precisamos descobrir como lidar com o Irã de formas que não levem a um conflito perpétuo e à guerra no Oriente Médio. E eu acho que o Trump, retoricamente, já disse tudo isso. Mas a questão é, como transformar essas intenções em progresso real? É aí que as coisas estão desmoronando, na minha opinião. That's where things are breaking down, I think. Então, só para finalizar, minha última pergunta é sobre os europeus nessa equação. Porque, obviamente, esta é uma guerra mais ampla entre o Ocidente e a Rússia. Então temos os Estados Unidos, a Ucrânia, a Rússia, mas os europeus também são, bem, se não o ator menos importante nisso tudo, então provavelmente estão perto disso. Mas ainda assim, eles também se tornaram aqueles que mais se esforçam para manter a guerra em andamento. Além disso, no sentido de tornar qualquer cessar-fogo menos atraente para os russos, ao continuar ameaçando enviar tropas para a Ucrânia. Porque os Estados Unidos parecem estar, pelo menos, tentando reajustar seu pensamento estratégico para um mundo multipolar. Mas, para os europeus, parece que a guerra na Ucrânia foi atrelada à questão do medo de os Estados Unidos deixarem a Europa. Então, isso também é uma forma de manter os americanos no continente. Desde o Russiagate, tem havido muita irracionalidade na maneira como a Rússia é vista. Não estamos partindo do ponto de partida do que é benéfico para nossa segurança. É mais uma questão de como podemos confrontar a Rússia. Normalmente, é assim que as discussões começam. Mesmo que algo seja de interesse nacional, isso é avaliado em termos de ser ou não pró-Rússia, se a Rússia se beneficiaria ou não. O que os Estados Unidos fazem com os europeus se quiserem chegar a um acordo de paz na Ucrânia? Porque ouço Mark Rutte ainda falando sobre a adesão à OTAN, dizendo que a Ucrânia ainda está nesse caminho, o que significa que ainda não chegamos ao primeiro passo de aceitar a neutralidade da Ucrânia. Na verdade, estamos nos comprometendo ainda mais com a OTAN. Então, o que os Estados Unidos fazem com a Europa? Bem, acho que seu diagnóstico sobre o que está motivando os europeus nisso está absolutamente correto. E acredito que precisamos desafiar uma suposição fundamental que sustenta a visão europeia sobre a guerra na Ucrânia. Essa suposição é que a Ucrânia pode continuar se arrastando por muito tempo, desde que o Ocidente continue fornecendo apoio militar e inteligência. E, em segundo lugar, eles partem do princípio de que, se chegarmos a algum tipo de conflito congelado, se chegarmos ao ponto em que os russos tenham tomado todo o território que desejam, e digam, ok, terminamos, estamos construindo fortificações defensivas, e o restante da Ucrânia for deixado de lado, então garantir que ela não seja uma ameaça militar para a Rússia passa a ser um problema da Europa. E eu acho que a crença deles é que podem lidar com isso, certo? Que isso será semelhante à Primeira Guerra Fria, onde sim, temos uma Ucrânia dividida, assim como uma Europa dividida, não uma Alemanha dividida. Sim, temos tensões reais entre a Rússia e o Ocidente. Mas, você sabe, a Primeira Guerra Fria deu certo. Não escalou para um confronto militar direto entre a União Soviética e o Ocidente. E no fim das contas, as forças da verdade, justiça e do bem prevaleceram. E é assim que isso vai se resolver da próxima vez. Não precisamos mais temer isso. No final, vamos prevalecer. São os russos que vão sofrer com tudo isso. Essa é a suposição, eu acho. E eu acho que isso está errado. Acho que estamos caminhando para uma situação em que a Ucrânia não será reconstruída. Os refugiados não vão voltar. A Ucrânia vai se parecer muito mais com a Líbia do que com a Alemanha Ocidental.
E não teremos nenhum dos mecanismos de proteção que foram implementados durante a Guerra Fria para evitar que ela se tornasse um conflito aberto. Tínhamos controle de armas, tínhamos diálogos políticos e diplomáticos, tínhamos medidas de construção de confiança e segurança, tínhamos entendimentos informais sobre quais eram as regras do jogo, o que era permitido e o que não era. Tudo isso ajudou a evitar que a Guerra Fria saísse do controle. Tudo isso desapareceu na Europa neste momento. E a menos que consigamos um acordo de paz na Ucrânia, há muito pouca esperança de que possamos restabelecer qualquer um desses entendimentos diplomáticos que ajudam a evitar que as coisas saiam do controle. E a Europa está repleta de potenciais novos pontos de crise. O que acontece se Kaliningrado for ameaçada de alguma forma, uma parte da Rússia, que é um enclave geográfico, e está repleta de armas nucleares táticas? Não é uma crise sobre a qual acho que alguém deva ser complacente ao contemplar, mas é muito, muito fácil de imaginar. O que acontece em Belarus quando Lukashenko finalmente não estiver mais no poder, de uma forma ou de outra? Como lidamos com uma potencial crise sobre o destino da Ucrânia ou de Belarus geopoliticamente? Essas são crises esperando para acontecer. E acho que a complacência que ouço na Europa sobre como lidamos com isso, bem, vamos dissuadir os russos, certo? E isso vai melhorar tudo e não teremos um problema. Acho que está muito equivocada. Sim, acho que você poderia ter incluído a Moldávia nessa lista de possíveis pontos de tensão. Bem, é por isso que acredito que restaurar um pouco de racionalidade na Europa seria um componente importante para alcançar um acordo de paz. Então, muito obrigado pelas suas análises e espero tê-lo novamente aqui em breve. Ótimo, prazer é meu, Valente.